Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, ao vivo pelo YouTube da Igreja Bíblica de Cruz, para podermos iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração, nessa noite, culto especial de missões. Vamos começar cantando o corinho 228, Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Vamos continuar cantando o cântico 246, 246, Nossa Missão. Minha é a missão de proclamar a salvação. Meu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram. E como ouvirão se não há mais pregação? Pregação. Como, pois, invocarão aqueles em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram. E como ouvirão se não há mais pregação? Pregação. Tua é a missão de proclamar a
salvação. Teu é o dever de ajudar as almas que estão no lamaçal da perdição. Como, pois, invocarão aqueles em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirem? Não ouvirem. E como ouvirão se não há mais pregação? Pregação. Como, pois, invocarão aqueles em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirem? Não ouvirem. E como ouvirão se não há mais pregação? Pregação. Vamos continuar com o cântico 188, de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar. A causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desvelhador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar, o joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrai, o dia
dia declina, ceifai, ceifai, onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Eis portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação, onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. (402) Voz de melodia, eis-me aqui, Senhor. Minha vida entrego a ti, meu Senhor, meu Rei, pra seguir-te até o fim. Perto ou longe irei, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer, junto a meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão. Teu amor em me brotar, peço em oração. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Vamos concluir com o corinho 176, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Agradeço aqui a audiência de todos, a participação aqui dos nossos músicos aqui, os bastidores não estão sendo vistos, mas estão aqui com a gente, o Bruninho na escaleta, o Anderson no violão e o irmão Vicente fazendo contrabaixo. E incentivar você que não segue nosso canal ainda para se inscrever e curtir todos os nossos vídeos. Vamos agora para a segunda parte, chamar o pastor para fazer a pregação da mensagem. Boa noite, amados irmãos, paz e graça a todos. Daremos continuidade ao nosso culto. Já participamos do momento de louvor e agora nós iremos estudar a palavra de Deus, aprender dela. Certamente ela é uma fonte inesgotável para o bem da nossa alma, para a nossa saúde espiritual. E nessa noite, amados irmãos, a minha oração é que o Senhor use sua palavra para nos abençoar e que nessa noite nós possamos ter refrigério diante de tanta notícia ruim que a gente tem ouvido, a palavra de Deus possa promover alento ao nosso coração. Mas eu convido aos amados irmãos para que nesse momento você baixe sua cabeça juntamente comigo e vamos nos direcionar ao nosso Deus novamente em oração e pedir que Ele nos ajude, por meio do Espírito Santo, a compreender o conteúdo da sua palavra e ter um coração abençoado. Santo Deus e Pai, o Senhor tem nos abençoado ricamente com tuas bênçãos que têm sido derramadas sobre nossas vidas dia a dia e constantemente. O mundo, Senhor, está nesse transtorno já faz mais de um ano e o Senhor tem sustentado os teus servos. O Senhor tem mantido a tua igreja firme e focada. Nessa noite, Senhor, através da tua palavra, promove um discernimento santo em nossa mente e promove esperança em nosso coração, Senhor. Que a nossa confiança em Ti só esteja a aumentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nesses últimos dias eu escutei um questionamento em uma dada entrevista e também por meio de um artigo mencionando a religião. E um grande questionamento que o mundo tem se feito é: aonde está Deus em meio a todas essas circunstâncias, em meio a essa pandemia, em meio a todos esses desastres, que a mídia ela tem colocado, muitas pessoas morrendo, alguns números são elevadíssimos e a gente sabe que tem muitos desses números que a gente não pode confiar, mas a gente sabe que, sendo esses números confiáveis ou não,
Existem casos e mais casos de morte pelo Covid. No entanto, o grande questionamento tem sido: onde é que Deus está nisso tudo? E algumas pessoas se questionam e chegam a uma conclusão, particularmente de sua própria autoria, de que Deus parece estar em silêncio, Deus não está falando, Deus não está incomodado com essa situação, ou Deus está inativo, Deus não está operando as suas maravilhas, Deus não se importa mais com o povo, porque o pecado da humanidade já chegou a um nível tão elevado como se Deus tivesse desprezado toda a sua criação. Na verdade, não é assim que o barco segue, não é assim que as coisas funcionam. O Senhor, Ele está ativo e não está em silêncio. Na grande maioria das vezes, não é Deus que está em silêncio. Somos nós que não estamos com os ouvidos atentos e com os olhos abertos para ver a sua ação. O grande problema da questão não é a atividade de Deus, nem aquilo que Deus está falando. O grande problema da questão somos nós, com os nossos ouvidos fechados e com os nossos olhos também fechados, e assim não conseguimos ouvir a voz de Deus e também não conseguimos ver a sua ação. De maneira semelhante, o povo antigo, nos tempos de Israel, onde Israel estava inserido no meio, onde existiam diversas nações, aquele povo também, em dados momentos, também se questionou assim: será que Deus está em silêncio? Ou será que Deus está inativo? Ou será que Deus não está vendo o sofrimento do seu povo ou o sofrimento da humanidade? E esses questionamentos foram respondidos à altura e respondidos de uma forma categoricamente santa. Isaías capítulo 41 vem trazer isso à nossa mente de uma forma muito clara. Esse texto, ele mostra a forma que Deus ele age com o seu povo para defender, para manter, para nutrir, para fortalecer o seu povo, mesmo diante de circunstâncias totalmente adversas, mesmo diante de circunstâncias totalmente difíceis, o Senhor, na sua grandeza, na sua bondade, age para o benefício dos seus servos. Isaías 41, ele vem mostrando dentro de um contexto onde o povo de Israel já tinha sido levado cativo para a Babilônia e já tinha sido ameaçado por diversas vezes. No contexto anterior, a gente vê Deus fazendo um grande milagre na vida do seu servo Ezequias, prolongando os seus anos de vida. E aqui no capítulo 41, Deus ele dá uma resposta a diversos questionamentos que o povo estava fazendo e se mostra de forma muito ativa e falando com voz que desce para todo mundo ouvir. Logo no início do nosso texto, ele vem tratar de uma argumentação com aqueles que estavam trazendo essas perguntas e esses questionamentos. E hoje à noite nós veremos 3 objetivos que precisamos ter em meio a tribulações. 3 objetivos que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos ter em meio às tribulações. Então, os versículos primários de Isaías 41 dizem assim, diz assim a palavra do Senhor: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança,
por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e viram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Logo nesses primeiros versículos, do 1 ao 6, o Senhor convoca aquelas nações ao derredor de Israel para arrazoarem entre si, conversarem e debaterem. O Senhor convoca essas nações para trazerem os seus argumentos, aquilo que eles têm como argumento plausível. E logo de cara nós percebemos a soberania de Deus sendo destilada através desses versículos. O Senhor, ele fala de um rei muito poderoso que está tomando conta de um grande império. Ele está falando de Ciro, o rei da Pérsia. Ele arrasou com esse povo, ele traz esse questionamento e ele começa a perguntar: quem levantou Ciro? Quem é que está trazendo Ciro como esse dominador forte, como esse grande conquistador, que tem subjugado nações e reinos através da sua espada? Ele tem vencido as batalhas, ele tem passado por cima desses reis, através do seu arco, ele tem subjugado essas nações, e os sírios, eles tinham uma grande fama de serem bons, no arco e flecha, e aí você vê que Deus, o próprio Senhor, está trazendo isso à mente daquelas nações e fazendo essa indagação e esse questionamento: quem está fazendo isso? Quem é que está trazendo vitórias às mãos de Ciro? Quem é que está fazendo com que Ciro ele seja grandioso? Deus, ele diz claramente e categoricamente: eu, o Senhor, é que estou fazendo isso. Um dos primeiros objetivos que nós devemos ter diante de situações de tribulações é que a nossa confiança ela não pode estar no que é terreno. O Senhor, ele chama a atenção daqueles reis, ele chama a atenção daquele povo, porque aquele povo, eles estavam sabendo que Ciro, o rei da Pérsia, estava se aproximando cada vez mais das suas nações, e aquele povo estava ali congregando-se uns com os outros, chamando uns aos outros, fazendo suas ferramentas, fazendo as suas armas, os seus escudos, e juntos eles estavam trabalhando, mas também estavam tremendo de medo, porque sabiam o que Ciro, rei da Pérsia, já tinha feito durante as suas conquistas, durante o período que ele estava a caminho daquelas nações da região do Mar Mediterrâneo, e estava cada vez mais se aproximando dali, e o povo estava tremendo com medo. Deus estava usando Ciro, como em outras partes do próprio livro de Isaías, como lá no capítulo 44, ele chama Ciro de seu ungido, aquele que vai cumprir a sua vontade. Então Deus levanta Ciro para que através dele o seu juízo e a sua justiça ela seja estabelecida. Amados irmãos, nós precisamos entender que quando a nossa confiança está naquilo que é terreno e não no Senhor, logicamente nós vamos ficar amedrontados, nós vamos ficar sem esperança, nós vamos ficar como diz o ditado, como cego em tiroteio, porque não sabemos para onde ir, e nós somos tendenciosos a confiar mais no que o meu braço pode fazer, naquilo que eu posso alcançar, naquilo que o meu dinheiro pode adquirir, do que confiarmos no Senhor. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são testes para provar nossa confiança em nosso Deus. E na grande maioria desses testes nós somos reprovados, infelizmente.
Porque nós somos muitas vezes tentados a confiar mais naquilo que eu posso fazer, na ajuda do meu primo, do meu irmão, de um contato que eu tenho no hospital tal, de um político, e muitas vezes nós deixamos de confiar naquele que é o autor da vida, que é no Senhor. O primeiro objetivo que nós devemos ter em mente, a passar por tribulações, a passar por provações, a passar por circunstâncias difíceis, é que a nossa confiança, ela não pode estar no que é terreno. Jamais pode estar no que é terreno. Ciro, ele foi escolhido para cumprir o propósito de justiça de Deus. E também, ele tinha um nome muito categórico, né? Aquele que possuía a fornalha, ou seja, um local de julgamento. E também o nome Ciro, na língua persa, traz um sentido de alguém que é soberano, que tem o poder, que de fato vai fazer algo grandioso. E esse era os títulos que o rei da Pérsia ele trazia consigo mesmo. Ele trazia essas características de um conquistador. E foi por isso que o povo de Israel ele foi levado cativo à Babilônia, mas a Babilônia ela foi subjugada pelo poder da Pérsia. Ciro, ele destrona o reinado babilônico, e ele permite que os israelitas eles voltem de novo para a sua terra, para Israel, para Jerusalém. Então Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Deus estava permitindo que Ciro viesse conquistando reino após reino, terra após terra, até chegar nas imediações de Israel, até chegar nos confins da terra, e ele passava por cima daqueles reinos e andava sem temor do que poderia alcançá-lo atrás. Então nós vemos que durante tudo isso, Deus usa esse reino, esse império, com um propósito. Deus trouxe o seu povo de volta também através da ação de Ciro, que foi através de Ciro que Deus estabeleceu um decreto para que o seu povo voltasse a habitar na sua terra, que emana leite e mel, aquela terra que Deus tinha prometido ao povo lá, quando o povo estava saindo do Egito. E aí nós nos encontramos em uma situação muito difícil, é um contexto de pandemia. Logo no início nós ficamos, nos pegou de súbito, ficamos amedrontados e teve o primeiro lockdown, o fechamento das coisas, e tivemos notícias de pessoas morrendo. E aí notícia vai, notícia vem, fato vai, fato vem. E aí a gente acabou que perdendo medo do Covid, do coronavírus, e a gente viu que tinha muita armação política aí por trás. Mas a questão é que nós não chegamos ainda em um ponto específico onde nós podemos olhar para trás e ver a ação de Deus com isso tudo. Nós sabemos que Deus está nos sustentando, sem sombra de dúvida, e que a nossa confiança, isso é um objetivo que nós devemos ter, que a nossa confiança deve estar no Senhor, não no que é terreno. Porque quando isso passar, nós iremos ver o trabalho de Deus sendo cumprido, a vontade de Deus sendo cumprido. Aí vocês perguntam, em que, pastor? Em que isso vai redundar em algo bom? Eu posso falar muitas coisas que isso veio trazer como lições boas para a nossa vida. No entanto, Deus vai nos dar a lição completa quando isso terminar. Mas tenha isso como objetivo. A nossa confiança não pode estar no que é terreno. Porque se a nossa confiança estiver no que é terreno, o que vai vir sobre a sua vida é desespero. Porque o mundo está de ponta cabeça. Conserve a sua confiança no Senhor, unicamente no Senhor, aquele que tem poder para fazer com que um vírus se espalhe no mundo todo, prejudicando muita gente, e também tem poder para curar, como também tem poder para restaurar, como também tem poder para eliminar toda essa situação do mundo. Deus tem poder para fazer isso. E aí, pastor, você diz, é um vírus, e aí, onde está Deus nisso tudo? Será que Deus não poderia ter controlado isso tudo, não? Por que Deus permitiu isso? Irmãos, o fato de Deus permitir
E uma das coisas que a palavra de Deus ela é bem clara nisso, é de onde vêm todas essas mazelas, de onde é que vêm as doenças, os vírus, de onde é que vem tudo isso? Por que existe isso no mundo hoje? Amados irmãos, tudo isso é em decorrência da queda. Isso tudo é como punição ainda da queda de Adão no pecado. Nós temos sofrido as consequências até hoje. Aí você diz, mas isso aí Deus criou, Deus gerou. Irmãos, entenda que Deus, na sua graça e misericórdia, na sua soberania, Deus pune a raça humana por conta do pecado do próprio Adão, e nós hoje estamos sofrendo as consequências desse pecado. Tudo que nós estamos sofrendo hoje é consequência desse pecado. O fato de nós termos essa confiança é porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá essa segurança de que, embora esse vírus possa, Deus permita que esse vírus ceife a nossa vida aqui, mas isso só é uma entrega, esse vírus só estará entregando mais rapidamente a nossa alma ao Senhor. E é isso que acontece. Nós não precisamos temer, a nossa confiança está no Senhor. Esse é um objetivo que todo crente precisa ter, que a sua confiança precisa estar depositada no Senhor, na sua soberania e no seu poder. Foi Ele quem fez isso e é Ele quem vai tirar quando bem entender. O segundo objetivo que nós, como cristãos, devemos ter é que não precisamos entrar em desespero. Tem muita gente aí desesperada. Tem muita gente sofrendo com crise de ansiedade, com depressão, com medo extremo, porque já entraram num grau de desespero terrível. O versículo 7 a 9, ele nos mostra que nós não precisamos entrar nesse desespero. O versículo 7 assim diz: assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Esses versículos, eles mostram muito bem o que é que as nações que estavam naquelas circunvizinhanças estavam fazendo. E o Senhor mostra o que Israel deveria fazer. Não entrar em desespero. As nações estavam entrando em desespero. Estavam fazendo cultos aos seus ídolos. Essas nações estavam prostrando-se diante dos seus ídolos. Em vez de se voltarem para o Senhor, quando viram o seu ungido Ciro se aproximando, as nações se voltaram para os seus deuses, seus falsos deuses, em busca de socorro e fizeram mais ídolos. As pessoas começaram a se desesperarem de uma tal forma, naquele momento ali, vendo que Ciro se aproximava, vendo que Ciro trazia a espada, trazia punição, iria destruir aquelas nações, aqueles reinos, elas começaram a se desesperar a tal ponto de procurarem o que nós vamos fazer. E aí eles começaram a construir, a fazer mais deuses. Naquela circunstância e naquele tempo, o artífice, ele fazia um ídolo de madeira, ele media uma tora de madeira no seu comprimento, largura e diâmetro, para dali esculpir uma imagem de escultura. E ele fazia essa imagem de escultura. E também tinha os ourives. Os ourives eram aquelas pessoas que fabricavam imagens de escultura de metais. Metais como ouro, como bronze, como prata. E eles fabricavam essas imagens de esculturas mais ou menos com 20 a 30 centímetros de altura. E para
que essa imagem de escultura ela pudesse ficar em pé, eles fixavam essas imagens com pregos. E o Senhor, ele mostra claramente que a busca dessas pessoas baseada no seu desespero em coisas fúteis só vão levar à futilidade. Eles estavam buscando o milagre da sua vida, eles estavam buscando, né, o seu bem-estar, eles estavam buscando o socorro deles em coisas que não podiam salvá-los. Aí tem muita gente que diz, não, isso tudo só vai acabar quando todo mundo for vacinado. Não. Essas coisas, essa pandemia global aí, não vai acabar só quando todo mundo for vacinado, não. Ela só vai acabar no dia que Deus quer. No dia que Deus determinou para ela acabar. É naquele dia que ela vai acabar. Não é com vacina, não é com álcool em gel, não é com luvas, não é com máscara. Se Deus permitir que qualquer um de nós, ele contraia esse vírus, você vai contrair. E você pode estar dentro de uma bolha, dentro de um saco plástico, lhe cobrindo todo, banhado de álcool em gel. Se Deus permitir que você pegue, você vai pegar. Tem muita gente em desespero. E um dos objetivos que nós devemos ter em meio a toda essa problemática é que nós não precisamos entrar em desespero. É Deus quem está no controle de tudo. O povo do mundo que não tem essa esperança, ele procura os seus ídolos, os seus falsos deuses, as suas imagens de escultura, para se prostrarem diante dela, buscando socorro nessas coisas. Tem gente do mundo aí que busca o seu socorro na vacina, que busca o seu socorro em outras coisas, como álcool em gel, na máscara, e assim vai. Mas a palavra de Deus, ela mostra em quem o povo de Deus ele deve confiar, em quem o povo de Deus ele precisa olhar. Os versículos 8 e versículo 9 mostra a forma que Deus trata o povo de Israel. Israel não precisava ficar desesperado ou entrar em desespero porque o perigo estava se aproximando deles. Israel não precisava ficar desesperado porque Ciro estava cada vez mais perto. Eles não precisavam ficar desesperados por isso. Versículo 8 e versículo 9 diz, mas tu, ó Israel, servo meu. As outras nações, o Senhor não chama-os de servos. O Senhor não chama as outras nações, os outros povos que estão ali ao redor do mar Mediterrâneo, onde para chegar a esses povos precisaria navegar. É por isso que ele chama esses povos, né? Povos de ilhas e povos de além-mar, justamente por essa razão, por essa causa. Ele não chama esses de seus servos, ele chama Israel de seu servo. Israel era aquele que reconhecia o poder de Deus. Israel sabia que esse mesmo Deus é o Deus que manifestou o seu poder lá no Egito para resgatar o seu povo da escravidão. E aí o Senhor começa a mostrar a forma que Deus vai tratar o seu povo. E o seu povo está guardado nas mãos do Senhor. O povo de Deus, ele não precisa entrar em desespero. A palavra de Deus, ela diz bem claramente, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Note que dentro desse versículo 8, o Senhor, ele trata o povo de Israel com intimidade. Nesse momento, ele estava tratando o seu povo como algo da sua propriedade, mas não um objeto. Ele trata o povo de Israel aqui como seu próprio amigo, como ele manifesta aqui no caso de Abraão. É uma descendência que ele escolheu, que ele elegeu. Uma descendência que de fato marcaria a existência desse Deus. E não só a existência, mas marcaria no seu próprio povo a grandeza desse Deus. Porque Deus manifestou a sua grandeza no povo de Israel. Irmãos, não diferente do povo de Israel, nós servimos a esse mesmo Deus.
nós desfrutamos dessa mesma intimidade, nós desfrutamos desse mesmo senhorio. Nós somos servos de Deus, nós somos servos de Cristo, nós somos amigos de Deus, reconciliados através da cruz e justificados através da graça. E é através disso, meus amados irmãos, que nós precisamos entender e ter como objetivo de que um crente no Senhor Jesus Cristo, ele não vai entrar em desespero. Ele não vai ficar desesperado. Pelo contrário, ele vai encher o seu coração de entusiasmo para servir a Deus e confiar no Senhor. O desespero aqui não tem vez. O versículo 9 diz: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Amados irmãos, é como a palavra de Deus também diz de forma bem clara, no Salmo 127, Salmo 127, e versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O texto ali é bem claro, ele diz que tudo depende do Senhor. Não depende de nós, não depende do seu desespero. Não depende da nossa precipitação, depende do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Você pode vigiar, você pode olhar, você pode tomar todas as precauções, mas se o Senhor permitir que você contraia esse vírus, ou permitir qualquer outra coisa na sua vida, vai acontecer. Vai acontecer. Se o Senhor quiser nos livrar de um acidente, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. E quando Ele quer nos livrar de uma coisa assim, pode parecer improvável, mas Deus faz um milagre e lhe sustenta e mostra o poder dele na sua vida. Amados irmãos, não precisamos entrar em desespero. Esse é um objetivo que todo crente precisa ter, em meio a tribulações. Não entrar em desespero. Nós precisamos estar com a nossa confiança em Deus, esse é o nosso primeiro objetivo, e não entrar em desespero. Confiar sempre no Senhor. Somos do Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro objetivo a apresentar nessa noite é que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. O versículo 10, ele nos dá 5 afirmações da ação de Deus para cuidar do seu povo. Aqui no versículo 10 nós encontramos essas 5 afirmações da ação de Deus para cuidar do seu povo. O versículo 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A primeira afirmação da ação de Deus para cuidar do seu povo aqui no versículo 10, mostrando que o nosso terceiro objetivo é que o Senhor sempre deve ser a nossa esperança, é aquilo que o Senhor mesmo diz. Primeiramente, ele enfatiza de uma forma negativa aqui o não temas. É uma negação, não temas. Nós não devemos temer. A palavra de Deus, ela dá diversas recomendações de que nós devemos temer, mas temer a Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria é a palavra de Deus aplicada. É o conhecimento que eu tenho de Deus
na prática. Mas o não temas aqui, o Senhor está falando ao povo de Israel que eles não precisam temer ao Ciro, rei da Pérsia. Eles não precisam temer a uma destruição que Ciro pode trazer. Eles não precisam temer a espada nem o arco do Império Persa. Amados irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, o Senhor ele diz para o povo de Israel: não temas, porque eu sou contigo. E da mesma forma que Deus era com o povo de Israel e falava para o povo de Israel que eles não deveriam temer aquela ameaça, aquela tribulação, aquela provação, aquele momento difícil, ele também fala conosco hoje, mostrando que nós não devemos temer. E ele mostra muito bem o porquê que nós não devemos temer. Por que nós não devemos temer? Porque o Senhor é conosco. O texto ele diz: porque eu sou contigo. Essa palavra contigo, ela traz um sentido muito íntimo daquele que está conosco, daquele que está do nosso lado, daquele que está pleiteando a nossa causa, aquele que está vencendo a batalha por nós. O Senhor é quem é o defensor do seu povo, é o protetor do seu povo, é aquele que manifesta a sua grandeza na nossa vida para que a nossa esperança esteja intacta e não venha a vacilar. Irmãos, nós precisamos entender que, embora o mundo esteja dentro de todo esse transtorno que está, mas a nossa esperança em Deus, ela não pode ser abalada, porque a nossa pátria não é essa que é terrena. O nosso objetivo não é permanecer 1.000, 2.000, 3.000 anos nesse mundo. O nosso objetivo é passar a eternidade com o nosso Senhor. E nós temos certeza disso. O sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado e nós temos a certeza da vida eterna ao lado do nosso Deus. Ele é conosco. A nossa esperança é o Senhor. Não fique aí pensando que a sua esperança é um álcool em gel que você pode levar no seu bolso e que vai higienizar as mãos e está livre de pegar um vírus. A sua esperança não é uma câmara de ar que você pode levar na garupa da sua moto ou um step que vai lá no seu carro, no porta-malas do seu carro, e se porventura furar o pneu do seu carro, você tem um step. Sua segurança não deve ser isso, não. A sua segurança e a minha segurança e a nossa esperança é no Senhor. Se tratando de esperança, nós podemos muito bem entender a esperança como algo que eu espero, como algo que está diante de mim, e eu estou esperando chegar a qualquer momento, mas eu também posso entender o sentido de esperança aqui, algo que eu tenho convicção de que vai acontecer. Pode ser num presente próximo ou pode ser numa visão futura, mas esperança é aquilo que eu espero com convicção de que vai acontecer, de que vai se concretizar. E é essa esperança que nós devemos ter em nosso coração. Nós não precisamos temer e o nosso Deus está conosco. A segunda afirmação da ação de Deus para cuidar do seu povo aqui é: não te assombres. E ele mostra o motivo porque nós não devemos nos assombrar. O temor é de algo que pode nos prejudicar. O assombro é algo que nos tira do nosso senso racional. É aquilo que faz a gente perder a nossa racionalidade, de perder a cabeça e de sair daquele senso racional e agir como se tivesse perdido. Não te assombres. Uma pessoa assombrada, o negócio é feio. E tem muita gente assombrada nesse meio de mundo aí. Então, essa afirmação que o Senhor está nos dando aqui, é porque Ele promove essa esperança no que Ele diz, continuando o versículo: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Os povos estavam fazendo os seus ídolos e as suas imagens de escultura, estavam se posicionando diante deles assombrados com o exército de Ciro que estava se aproximando, e aquele povo com o coração assombrado
estava sem esperança, mas o nosso Deus, ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E com essa afirmação que Deus diz, eu sou o teu Deus, ele está mostrando, eu tenho toda a soberania, eu tenho todo o poder, eu sou onipresente, eu sou onisciente, tudo está no meu controle, tudo está nas minhas mãos. Nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça se não for da minha permissão, se não for do meu consentimento, se não for da minha vontade e se não for para cumprir o meu decreto, o meu objetivo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Essa afirmação da ação de Deus para cuidar do seu povo, isso promove esperança em nosso coração. Amados irmãos, olhando para essa ótica, por essa ótica, no nosso entendimento, nós devemos entender que nós servimos a um Deus grande. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é tremendo e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas nós erramos muitas vezes em acreditar na ação de um Deus que na nossa visão é um Deus pequeno, um Deus que não pode operar seus milagres, é um Deus que para a gente não está no controle das coisas. Irmãos, isso não é o Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus grandioso, um Deus que opera as suas maravilhas com grandeza, com poder, com majestade. Nenhum curso de nenhum asteroide aí nessa galáxia aí é por livre e espontânea vontade. Tudo depende da ação miraculosa de Deus em operar o funcionamento do universo. E aí você olha para coisas tão pequenas da sua vida e acha que está tudo fora do controle e perde logo as esperanças. Confie mais nesse Deus que a Bíblia apresenta. Essas afirmações que o versículo 10 apresenta é para que a nossa esperança ela seja energizada, ela aumente, ela cresça e nós possamos ver o nosso Deus como de fato Ele é. Grandioso, tremendo em feito, soberano. A terceira afirmação que o Senhor, a terceira afirmação da ação de Deus para cuidar do seu povo é que Ele está mostrando aqui no verso 10 que Ele fortalece o seu povo. Ele diz, eu te fortaleço. Em momentos que a nossa esperança está pouca, em momentos que a nossa fé está vacilando, nós precisamos olhar para o nosso Deus e entender que é Ele quem nos fortalece. Não é eu que me fortaleço com as minhas próprias forças, mas é a palavra de Deus que me fortalece, é a oração que me fortalece, é a ação do próprio Deus que me fortalece. Ele está dizendo, não temas, não te assombres, eu te fortaleço para você resistir a essas adversidades. O Senhor é a nossa esperança. Esse é o objetivo que eu devo ter na minha vida. Esse é o objetivo que eu devo ter na minha visão. O Senhor é a minha esperança. E entender que essas afirmações da ação de Deus para cuidar dos crentes, para cuidar do seu povo, isso são a todo dia, a cada momento, sem exceção. Ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. E a quarta afirmação que ele faz aqui é que ele é o nosso ajudador. Eu te ajudo. Muitas vezes nós procuramos, logo de imediato quando a gente está sentindo alguma coisa, ou com aperto financeiro, ou com problemas de saúde, a gente tem uma tendência muito forte, procura logo o médico, procura alguém que possa emprestar dinheiro, e aí fala com um, fala com outro, e a gente quer se resolver. Mas, irmãos, se tem alguém dizendo que pode nos ajudar, é como o irmão chega para você e diz, meu irmão, qualquer dificuldade que você passar, eu estou pronto a lhe ajudar. Fale comigo, me diga o que é que você está precisando, que eu lhe ajudo. É muito bom a gente ouvir isso e saber que a gente pode contar com a ajuda de um irmão, de uma irmã, em um momento difícil que a gente, porventura, possa estar passando. Muitas vezes a gente fica com vergonha e o que não entra na minha mente é de pessoas passarem por dificuldade, muitas vezes de saúde ou financeira,
e por orgulho não querem compartilhar. Irmãos, a gente deve perder isso. Se a gente está precisando, a gente precisa de fato manifestar para os nossos irmãos a nossa necessidade. E se você é alguém que é sincero, não está buscando a ajuda dos seus irmãos simplesmente para um benefício próprio, porque quer mais ou coisa desse tipo, se a sua necessidade é sincera, Deus vai levantar pessoas para lhe ajudar. Então, por orgulho, não fique sofrendo sozinho, não. Mas o nosso maior auxílio é o Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 13. Hebreus 13. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5, versículo 6. A palavra do Senhor, ela diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, meus amados irmãos, o versículo aqui, esses versículos de Hebreus, eles vêm confirmar o que o Senhor mesmo está dizendo aqui no versículo 10 do capítulo 41 de Isaías. Ele é o nosso ajudador. O Senhor mesmo diz, eu te ajudo. Irmãos, qualquer dificuldade e necessidade que nós tenhamos, devemos levar diante de Deus em oração. Coloque diante de Deus em oração e veja o milagre acontecer. Deus até hoje faz milagre? Sim, Ele faz milagre. Ele nos livra de acidente, Ele nos dá o alimento diário. Quando nós estamos precisando de remédio, Ele providencia o remédio. Quando nós estamos desempregados, o Senhor providencia emprego. Quando nós estamos em necessidade, o Senhor levanta alguém para nos ajudar. O Senhor nos auxilia por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, por meio da oração. O Senhor é o nosso ajudador. Então, irmãos, antes de você correr para qualquer outra coisa, corra para os pés do Senhor em oração. Essa afirmação da ação de Deus em cuidar do seu povo, isso é verídico, isso é verdadeiro. E em quinto lugar, a última afirmação da ação de Deus para cuidar do seu povo, é que ele mesmo diz que há de nos sustentar. Ele diz assim, na última parte do versículo 10, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor está mostrando aqui o poder da sua mão direita. É como alguém que não está conseguindo andar direito e que precisa de apoio. O Senhor é esse apoio, é essa mão que segura e que sustenta e que nos faz ser vitoriosos diante das situações difíceis. Amados irmãos, o povo de Israel estava nas mãos de um Deus extremamente poderoso, um Deus que poderia fazer maravilhas para o benefício daquele povo. E da mesma forma que o povo de Israel estava nas mãos desse Deus grandioso e poderoso, nós também estamos. Estamos nas mãos desse Deus, abençoados por esse Deus. Esses objetivos que nós devemos ter diante dessas tribulações, nós precisamos de fato colocar em prática. O primeiro deles é que a nossa confiança precisa estar no Senhor. É um objetivo meu e seu fazer com que a minha confiança esteja no Senhor e não nas coisas terrenas. O segundo objetivo é que nós não devemos entrar em desespero. Embora que a situação seja ruim, eu preciso sempre confiar no Senhor e nunca, jamais entrar em desespero. Confiar no Senhor e não entrar em desespero. E o terceiro objetivo é a permanência da nossa esperança, que o Senhor seja a nossa esperança sempre. Amados irmãos, Deus, Ele não está em silêncio. Pelo contrário, Deus está falando de forma clara e direta. Primeiramente, através da sua palavra, através da sua natureza
E Deus não está inativo. Deus está agindo. Deus está agindo. Está falando e está agindo. Agora, somos nós que precisamos estar com os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos para escutar a voz do nosso Deus. Olhe um pouco para tudo aquilo que você escutou da palavra de Deus nessa noite e faça um exame, uma reflexão sobre se você tem buscado esses objetivos na sua vida diante dessa tribulação. Será que você tem como objetivo de vida depositar sua confiança no Senhor diariamente? Será que você tem colocado como um objetivo não se desesperar, mas confiar no Senhor sempre? Será que o seu objetivo também é conservar a esperança naquilo que o Senhor Deus tem prometido? Amados irmãos, o Senhor, unicamente o Senhor, é quem pode operar essas maravilhas em nossa vida. Que nós possamos, acima de qualquer coisa, confiar na soberania do nosso Deus, mesmo em meio a situações difíceis, que o nosso Deus esteja no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, e nós estejamos no centro da vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te peço, ó Deus, que pela tua bondade ajuda-nos a colocarmos em prática esses objetivos. Não nos deixa, Senhor, confiar naquilo que é transitório e terreno. Que o Senhor nos conserve para que o desespero, Senhor, não tome conta do nosso coração. E que a nossa esperança, Senhor, seja motivada diariamente pelo teu cuidado para conosco. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Irmãos amados, que o Senhor te abençoe. Hoje nós estamos, no nosso último domingo do mês, e os relatórios missionários foram postados no grupo da igreja. Então você pode ir no grupo da igreja e ver os relatos dos missionários, do missionário João Souza, do João e da Charliane, e tem outros relatos lá que os irmãos podem ver. Vai ser colocado no grupo da igreja e você vai ter acesso, você pode olhar, se já não tiver olhado, você pode olhar os relatos do que Deus tem feito nos campos através dos informativos que vão ser colocados no grupo de WhatsApp da igreja. Da minha parte, uma boa noite a todos. Na quarta-feira, com a permissão do Senhor, nós teremos também a nossa live de oração. E quero convidar os amados irmãos a participarem e interagirem nesse momento, porque é muito importante. Da minha parte, uma boa noite a todos, que o Senhor os conduza em paz.